quero agradecer a sua participação, a sua atuação no Senado Federal, insistentemente. Eu fui até o Senado apresentar um pedido de impeachment, o senhor já deve ter apresentado uns 5. Deve estar nessa faixa de número, senador? Acho que mais. Pois é, Rodrigo. Olha, deixa eu falar uma coisa. Em primeiro lugar, parabenizar você pela iniciativa. Eu não podia deixar de prestigiar num dia cheio que eu vou contar umas novidades para vocês aqui. Né? Essa Maratona da Justiça é uma iniciativa brilhante. Né? Quero parabenizar aqui a participação de todos que estão aqui, né? A Anne Dias, o Marco Antônio, esse gigante brasileiro, né? Corajoso, e o Homero Marques também. Eu já perdi a conta da quantidade de impeachments que eu apresentei aqui. Gilmar Mendes, Alexandre de Moraes, Toffoli, sem brincadeira. Né? Eu acho que já deve ter chegado aí entre os que a gente entrou e assinou junto com outros também, mais de 15. Mas o que eu queria dizer para você é o seguinte: eu acabei de sair do plenário do Senado, tá? E eu fiz uma cobrança ao Davi Alcolumbre agora que na primeira sessão, a primeira sessão que a gente está tendo do ano é hoje. Vergonhoso isso, vergonhoso. E plenário fechado durante esses dias todos para abafar o caso Master. Está muito claro. Abafar tudo, inclusive a operação que chegou lá no Amapá. 400 milhões de reais no indicado Davi Alcolumbre. E eu, olhando nos olhos dele agora, disse que ele deveria ser o primeiro a abrir a investigação, ou a CPMI do deputado Carlos Jordi, que já conseguiu recorde de assinatura, ou a minha, que eu dei entrada, que já tem 51 assinaturas. Dos 81, 51 assinaram, ou seja, a ampla maioria. E abrir o impeachment do Moraes e do Toffoli. Não é uma coisa ou outra. Juntos. Chegou a hora de a República ser restaurada, né? Porque hoje o descrédito é total dessa casa, está enlamaçada, é lama aqui todo. E ele não tem o direito, e aí eu estou vendo aqui, Maratona da Justiça, ele não tem o direito de, por interesses pessoais, barrar uma abertura de uma CPI. Sabe o que a gente está fazendo aqui, trabalhando para amanhã? Para fazer atalho na CPI do crime organizado. Tem a Viviane Bassi, que o requerimento já está posto. Apenas da sua convocação, eu pedi a quebra de sigilo dela, não colocaram na pauta de amanhã. Tem os dos irmãos do Toffoli, tem o do Toffoli, mas não tem, por exemplo, a da Viviane Bassi, da quebra de sigilo dos 129 milhões. E nós vamos para cima amanhã, porque vai ser uma votação apertada para lá ou para cá. Eu chamo a atenção de todos que estão nos assistindo, porque amanhã é um momento histórico do Brasil, né? E eu cheguei para o Davi e disse, olha, estamos fazendo atalho em CPMI do INSS para ouvir Vorcaro, em uma subcomissão da CAI, que é de assuntos econômicos, para ouvir Vorcaro. Isso não tem uma efetividade como de uma CPI, que pode quebrar sigilo, que pode prender o cara na hora, né? Então, o que a gente chegou no momento do Brasil, no limite do aceitável, realmente, já passou, na verdade a gente sabe disso, mas amanhã é um dia muito importante que eu chamo a atenção, não é por acaso, Rodrigo, essa sua live tem esse sentido também, de ser na véspera de um momento tão importante, e eu vou até as últimas consequências dessa vez com o Davi Alcolumbre. Tá? Peço até a ajuda de vocês aí, a gente tem 2 alternativas em caso do impedimento dele, né? Através do Partido Novo, o Conselho de Ética, já falei com o presidente, com alguns colegas, caso ele não instale, não abra esses impeachment, não tem mais o que fazer. Né? Ele prometeu acabar com o sigilo, com o segredismo, desde o discurso de posse em 2019. O que é que ele fez com o careca do INSS? Deu um sigilo de 100 anos para ninguém saber em qual gabinete ele entrou aqui dentro do Senado. Então,
pedidos de impeachment se avolumam. Aí ele veio com a justificativa, não sei se você lembra, agora recém, não, isso pode abrir um precedente. Precedente, meu amigo? As instituições totalmente esfaceladas em termos de credibilidade, né? Assim, a população perdeu a confiança. Então, a hora chegou e eu fico feliz em estar participando aqui, porque a sua iniciativa ali foi muito importante, dos 150 casos de abusos, né? E aquela relação toda que você deu entrada aqui, eu tive a oportunidade de testemunhar, e conte com a gente nesse trabalho. Marco, você tem sido um baluarte, vai dar tudo certo, né? Marquese também, né? A Anne, nós estamos chegando num momento que não vai ter como tapar o sol com a peneira. Foi o momento que eu disse para o Davi agora, e eu acho que nós vamos ter um desfecho positivo dessa vez. Estou esperançoso, porque a pressão está por todos os lados e a gente não vai esmorecer. Fantástico, senador, muito obrigado. A gente adiantou essa maratona, eu fiz ela numa forma mais rápida possível, para a gente ter o fundamento também em vídeo, com a participação das vítimas, como é o caso do Homero, das grandes vozes do Brasil na temática, como é o caso do Marco, no grande expoente político, que é o seu caso, senador, que nos permite ter pelo menos um representante que nos orgulha, que faz o que gostaríamos, que está trabalhando pelo Brasil virtuoso, livre e justo. Atualizamos o dossiê Moraes para que agora, no dia 1º de março, o Brasil inteiro, acordado, vá às ruas pedir justiça, porque sem justiça a gente não vai ter liberdade. Obrigado por ser um defensor tão grande, tão vocal, tão firme ao longo dessas últimas semanas, desses últimos anos. Senador Eduardo Girão, muito obrigado por sua participação aqui, validando esse nosso trabalho, dando o apoio que a gente precisa para que esse longo esforço, passamos já, na verdade, de 10 horas, o contador ali, ele começou um pouquinho depois do início da live, então 10 horas depois temos o nosso senador aqui conosco, daqui a pouco talvez teremos alguns outros que estão conversando conosco. Obrigado pelo trabalho e vamos juntos. Perfeito, senador. Parabéns, quem tem que agradecer sou eu, tá? Desculpa, Anne. Senador, perdão, pode falar. Eu tô com problema no retorno. Não, eu que tenho que agradecer, sou eu que agradeço ao Rodrigo, a todos vocês, né, por estarem firmes, porque ninguém faz nada sozinho, né? Isso aí, e dia 1º agora de março, nós temos o dever de irmos na rua em todo o Brasil, né? Então, eu acredito naquela tese, sabe? De água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. E não tem mais como eles segurarem. Não tem mais como eles segurarem. Esse movimento de despertar está acontecendo nos 4 cantos do país e a gente precisa sequenciar, né? Então, amanhã, um dia muito importante, eu peço quem puder acompanhar aí às 9 horas da manhã a CPI do crime organizado, vários requerimentos importantes que chegam nos ministros do Supremo, e nós não vamos desistir com a CPI do Banco Master também, que precisa nascer, e com os impeachments dos ministros, para que o Brasil volte a ter aí democracia, porque hoje é a ditadura da toga franca, clássica, né? E a gente está vendo realmente o caos institucional, a insegurança jurídica prevalecer. Parabéns pelo trabalho de vocês e um abraço. Desculpa ter aí, Marco, entrei aí um pouco, pedi até desculpa, porque eu vou ter que sair. Hoje não tem hora para terminar, mas a gente vai conseguir essa vitória juntos. Abraço, parabéns pela iniciativa.